Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples. Na verdade, o que é juro? Juro é a quantia que você vai pagar em cima de um dinheiro emprestado. Por exemplo, imagina que você vai a uma financiadora e pega uma certa quantia de dinheiro. Você vai ter que pagar um juro em cima daquela quantia, juro ou juros, tá bom? Por quê? Porque a financiadora emprestou para você um certo dinheiro e ela tem que cobrar um certo juro em cima, porque aquele dinheiro dela vai estar parado com você, você vai estar utilizando o dinheiro dela. Então ela não pode utilizar o dinheiro, então ela vai cobrar um juro em cima daquele dinheiro. Um outro exemplo seria a poupança. Você vai até o banco e você deposita um certo dinheiro. Então o banco vai utilizar o seu dinheiro, você não pode utilizar o dinheiro. Então o banco vai te pagar um certo juro também em cima daquele dinheiro que você aplicou na poupança ou no fundo ou em outra aplicação. É um juro em cima do dinheiro que está sendo movimentado, tá bom? E hoje vamos falar especificamente sobre juros simples. Na poupança normalmente não é utilizado juros simples. Na verdade, se tratando de dinheiro, pouco é utilizado os juros simples, tá bom? Mas é importante aprender, porque apesar de ser pouco utilizado, mas ainda é utilizado e cai nos concursos também, tá bom? E para a gente calcular juros simples, olha só, nós temos 5 elementos fundamentais aqui para calcularmos juros simples. Olha só, temos o capital. O que é o capital? O capital é aquele dinheiro que você tem, é o dinheiro que você leva até o banco para depositar lá no banco, tá bom? É aquele dinheiro que está no seu bolso, que está na sua conta, que você quer investir em alguma coisa, o capital. Também chamado de principal, porque o principal é o dinheiro que está envolvido na negociação do juro simples, tá bom? É o capital, é aquele dinheiro, por exemplo. Quando você vai até uma financiadora e pega um dinheiro emprestado, aquele dinheiro que você pegou emprestado é o capital, é o dinheiro que vai gerar toda a negociação. É o principal dinheiro que você tem. É a partir daquele dinheiro que você vai produzir alguma coisa, alguma negociação. É o capital representado pela letra C. O que são juros? É o que a gente acabou de comentar, né? O que você vai pagar em cima daquele capital. Você depositou o capital e depois de um determinado tempo você recebe juros, ou seja, um dinheiro a mais em cima daquele dinheiro. Ou se você pegou um capital emprestado, você vai pagar depois de um determinado tempo, você vai pagar os juros, né? Então, capital é dinheiro, juros também é dinheiro, tá bom? Então, capital, dinheiro, juro, dinheiro. Com isso vem o nosso terceiro item, que é o montante. O montante também é dinheiro envolvido. O que é o montante? O montante é a soma do capital mais os juros. Você somando o capital mais os juros depois de um determinado tempo, você vai ter o montante. Então, o montante é o capital mais os juros. Esses dois juntos aqui formam este aqui, tá bom? Montante é igual ao capital mais os juros. É o dinheiro que você terá lá na frente. Você aplicou um dinheiro a juros simples, certo? E depois de um determinado tempo você vai lá e resgata o capital que você aplicou mais os juros. O que são esses dois? São o montante, que é dinheiro também, tá ok? Então já temos aqui 3 elementos já: capital, juros e montante. Certo, agora vem o quarto elemento, que é a taxa de juros. A taxa de juros não é dinheiro. É uma porcentagem que será cobrada em cima do capital. Taxa de juros será cobrada em cima do capital, que vai gerar os juros em dinheiro. Olha só, não confunda taxa de juros com juros. Taxa de juros é uma porcentagem, é percentual, tá bom? E juros é dinheiro. Taxa de juros é uma coisa e juros é outra coisa, tá ok? Não podemos confundir os dois, tá bom? Taxa é percentual, a gente vai trabalhar com porcentagem, isso aqui, ó. Ok? É a nossa taxa de juros. Marcos, por que taxa de juros se chama, denominado como I? Montante é M, juros é J, capital é C. Por que I é taxa de juros? Olha só, a gente poderia chamar de T, mas T no caso é o tempo que eu já vou comentar. Então não temos como utilizar o T porque está utilizando o tempo como T. E I em inglês quer dizer interest rate. Interest rate é taxa de juros em inglês. Então por isso que ficou denominado como sendo I. Tá ok? Interest rate, que é a taxa de juros normal também. E o T ficou sendo como o tempo. O que é o tempo? O tempo a gente já sabe, né? Por exemplo, você aplicou lá um capital em um determinado tempo, a uma determinada taxa de juros, por exemplo, por mês. Em um mês vai te dar tanto por cento de taxa de juros,
certo? Em 2 meses outra porcentagem, 3 meses outra porcentagem. Então tempo, 1 mês, 3 meses, 1 semestre, 1 ano, tá bom? Então o juro será cobrado em dias, em anos, em semestres, em mês, tá bom? Então é o tempo. Então, basicamente vamos utilizar esses 4 aqui, ó. O montante será utilizado em uma outra fórmula. Normalmente utilizamos esses 4 aqui, ó. E o montante a gente utiliza em uma outra fórmula que a gente vai ver aqui para baixo, tá bom? Então agora vamos às fórmulas. Olha só, juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Esta é a fórmula. Pode ser calculado assim também, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, que é igualzinho aqui, ó. No entanto, dividido por 100, que eu já vou explicar para vocês por que dividido por 100. Eu já vou adiantar para vocês por que é dividido por 100, por causa da taxa de juros. Quando fala de porcentagem, é alguma coisa dividido por 100. Por isso que alguns utilizam 100 aqui embaixo. Tá ok? Aqui no caso não tem o 100 embaixo, mas a gente vai utilizar o 100 também. Então fiquem atentos para isso aí, tá bom? Então temos aqui J igual a CIT. J igual a CIT sobre 100, tanto faz. Vamos utilizar essa daqui, no entanto, esse 100 também estará envolvido. Tá ok? Então vamos ao nosso primeiro exercício? Vamos. Olha aqui, ó. Determine os juros. Determine os juros. Então a gente vai calcular, a gente vai encontrar os juros, a gente vai determinar os juros. Então a gente já separa aqui, ó. Juros é igual a interrogação, que a gente não sabe, né? Determine os juros, está aqui já separadinho. Determine os juros correspondente a uma aplicação de R$600. Então, capital ou principal, também chamado de principal, é R$600. É o dinheiro que vai estar envolvido na negociação, tá bom? R$600. Então, com isso a gente já pode separar já, ó. Capital R$600 é o dinheiro envolvido nesta aplicação. Então a gente já coloca aqui, ó. Capital é igual a R$600. Então já temos 2 elementos aqui, os juros que vamos encontrar e o capital a gente já sabe, R$600. Então olha só, já temos uma outra informação aqui, ó. Pelo período de meio ano, o tempo é igual a meio ano. Então vamos colocar aqui, ó. Tempo é igual a meio ano. Vamos colocar assim por enquanto, que daqui a pouco eu já explico para vocês. Então o tempo é igual a meio ano. Meio ano a gente sabe que são 6 meses, né? Porque um ano contém 12 meses. E claro, a metade de um ano são 6 meses. Então já vamos colocar aqui, ó, 6 meses. Ok. Então, pelo período de meio ano, é uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então a gente coloca aqui, ó, I é igual a 3%. Então, voltando lá, olha só. E uma taxa de juros simples, olha só, juros simples, essa aqui é uma informação muito importante, tá bom? Quando você for calcular alguma coisa em se tratando de juros, né, que é o assunto que nós estamos vendo, juros, o que você faz? Você verifica se esse juros é simples ou composto, muito importante isso daí, tá bom? Hoje nós estamos trabalhando com juros simples, então tá aqui, ó, uma taxa de juros simples de 3% ao mês, ok? Certo, então já temos a taxa, que é a letra I, né, de 3% ao mês. Uma outra informação muito importante ali, ó, 3% ao mês. Então é o seguinte, ó, você terá 3% ao mês. Então é muito importante também você verificar o tempo e a taxa de juros. Os dois trabalham juntos. Olha só, isso aqui é 3% ao mês, tá bom? E o que quer dizer isso daqui? Isso quer dizer que aquele capital ali, ó, ou principal, que é o dinheiro investido, vai render 3% todos os meses. Então, olha só, sempre procura colocar o tempo igual à taxa de juros. O tempo, por exemplo, você é obrigado a colocar ao mês. Por quê? Porque a taxa de juros está ao mês. Sempre procure fazer isso, que é muito importante, tá bom? Então, tempo eu já coloquei ali, ó, 6 meses. O exercício foi dado em meio ano, mas você observando a taxa que é ao mês, então aí você vai colocar o tempo também em meses, porque tem que ser calculado igual, tá bom? Então sempre procure colocar o tempo igual à taxa de juros. O tempo igual à taxa de juros. Vamos supor que o tempo esteja em ano. O tempo é igual a 2 anos, por exemplo. Você não vai deixar em anos.
porque nesse caso a taxa é dada ao mês, então o tempo também será dado em meses. No caso nós teremos 2 anos, vamos ter que converter também para meses. E nada mais justo que colocarmos 24 meses, que é igual a 2 anos. Um ano tem 12 meses, né? Um ano possui 12 meses e 2 anos 24 meses. Meses e meses, tá bom? Então vamos utilizar esta informação aqui, ó. Então vamos utilizar a nossa fórmula. Nossa fórmula é essa aqui, ó. Juros é igual ao capital, que é o dinheiro mais importante, né? Investido na negociação, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Então eu só vou dar mais uma lidinha ali para a gente saber o que está acontecendo. Determine os juros correspondentes, juros a uma aplicação de R$600, olha só, é o dinheiro investido, é o capital mais importante, né? Pelo período de meio ano, opa, não posso utilizar meio ano, tem que utilizar meses, por quê? É uma taxa de juros simples de 3% ao mês, ó, então mês aqui o tempo tem que ser em mês também, tá bom? Período é tempo, não se esqueça disso, tá ok? E uma outra informação também importante, juros simples, olha só, não é juros composto. Então juros simples leva a esta fórmula aqui, ó. Juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Vamos substituir os valores? Vamos. Então o nosso juros é igual, os juros é o que a gente vai encontrar, a gente não tem, ali está, né? Lá em cima está pedindo para determinar os juros, tá bom? Igual capital. Qual que é o capital? É o dinheiro investido, no caso R$600. Já vai a primeira dica aqui, ó. Não coloque R$600 assim, ó. 600,00, que esse vírgula 00 vai te atrapalhar no cálculo aqui, ó. Deixe esse vírgula 00 para a resposta final, se por acaso for um daqueles 3 primeiros itens. Ou capital, ou juros, ou montante, né? Que será em dinheiros, em reais, também tem um símbolo assim de reais, tá bom? Para calcular, não utilize vírgula 00, utilize só os 600. Agora, vezes a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros? É 3% ao mês. E agora aqui vem uma informação muito importante que eu tenho que ensinar para vocês. Então, olha só, 3% ao mês, vamos fazer aqui para a gente aprender a trabalhar com isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que seja 85%. Vamos trabalhar essa porcentagem. Como que funciona isso? Toda vez que você encontrar esse símbolo aqui, ó, quer dizer que o número que está aqui na frente, do lado esquerdo, é dividido por 100. Este número é dividido por 100. Sempre será assim. Nunca será esse número aqui, será esse número dividido por 100. Então é 85%, ou seja, isso aqui é a mesma coisa, é igual a 85 dividido por 100, é a mesma coisa, tá bom? 85% é 85 dividido por 100. Então você pode utilizar isso aqui na fórmula, tá vendo? No lugar do i você pode colocar 85 dividido por 100, que é a forma fracionária. Você vê que aqui tem uma fração para você utilizar na fórmula. Você não pode utilizar desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma representação. E isso aqui também é igual, olha só, é igual a 0,85. Por que, Marcão, que é igual a 0,85? Porque se você dividir 85 por 100, vai dar 0,85. Então aqui temos 3 formas de representar 85%. 85%, aqui também é 85%, que é a forma fracionária, e 0,85, que é a forma decimal, tá bom? Então podemos colocar assim ou assim. Desse jeito aqui não pode ser utilizado. Normalmente é utilizado daquele jeito lá. Marcos, então toda vez que eu tiver uma porcentagem eu tenho que dividir por 100? Sim, ou você pode utilizar assim, ou daquele jeito, a forma decimal ou fracionária, tá ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Marcão. Tem como a gente fazer essa conta sem utilizar a calculadora? Sim, olha só. Então, uma outra informação aqui, ó. Por exemplo, o número 85, vamos colocar assim, aqui, ó. Nós precisamos dividi-lo por 100, tá ok? Então, a primeira informação é o seguinte, ó. Todos os números, olha só, todos os números possuem uma vírgula aqui, ó. Todos os números, sem exceção. Só que essa vírgula não é mostrada. Normalmente 85 já tem uma vírgula aqui. Qualquer número, seja o número 1000, ele possui uma vírgula aqui, ó, mas ninguém coloca, mas ela está aí. Guarda isso para você, tá bom? Então todos os números possuem uma vírgula do lado direito dele, tudo, sem exceção.
Agora é o seguinte, vamos dividir esse número por 100. Dividir um número por 100, o que a gente faz? A gente desloca esta vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, uma, duas. Uma, duas. Então, a vírgula agora vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar vírgula 85. Isso aqui é 85 dividido por 100. Marcos, mas não existe um número chamado vírgula 85. Então, obrigatoriamente, a gente coloca um zero aqui, ó. Então, percebeu o que aconteceu? Olha só, vamos deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Estamos dividindo o número por 100. É deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, ficou vírgula 85, mas não existe vírgula 85. Então, a gente coloca um zero aqui, ó. Então, ficou 0,85, que está lá, 0,85. Então, pessoal, é assim que funciona, tá bom? Todos os números possuem uma vírgula, desloca duas casinhas para a esquerda porque estamos dividindo por 100. Se estivéssemos dividindo por 10, seria deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, seria 8,5, a vírgula estaria aqui no meio, se estivéssemos dividindo por 10. Mas como estamos dividindo por 100, porque porcentagem trabalha com 100, então estamos dividindo por 100. Então, uma, duas casinhas após. Vamos fazer mais um? Vamos. O número 50, por exemplo, ele possui uma vírgula aqui, tá ok? Só que nós temos 50%, 50%, então é 50 dividido por 100. Como que a gente divide por 100? A gente desloca essa vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, uma fica aqui no meio, duas fica aqui, então fica vírgula 50. Como não existe vírgula 50, a gente coloca 0,50. Então, 0,50 é igual a 50%. Tá ok? Então é isso, 85% é igual a 85 dividido por 100, que é igual a 0,85. 50% é 50 dividido por 100, é como se fosse assim, ó, 50 dividido por 100, né? Desloca duas casinhas para a esquerda, dá 0,50 ou 0,5. Marcos, e se tiver apenas um número, por exemplo, o número 3? No caso, 3%, como que eu resolvo? Você também vai deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. No caso, nós temos uma vírgula aqui, ó. O número 3 possui uma vírgula ali, ó. Então, vamos deslocar, já que é 3%, então temos que dividir 3 por 100, né? Então, vamos deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, ficará, por exemplo, essa vírgula vem para cá, uma, duas. Então, ficará vírgula, espaço, 3, vírgula, espaço 3. Vírgula, espaço 3 não existe, então a gente, olha só, temos que colocar aqui um zero aqui igual aos outros ali, né? 0, espaço 3 também não existe, então temos que colocar um zero aqui, ó. Sempre assim, tá bom? Deslocou a vírgula duas casinhas para a esquerda, você vai colocar um zero aqui, ó. Obrigatório isso, Marcão? Obrigatório, tá ok? Sempre que você fizer isso, procura colocar um zero a mais aqui. Vamos fazer mais um? Vamos. Então, 9% é 9, isso aqui é igual a 9 dividido por 100, que é igual a... Então, é 9, desloca duas casinhas para a esquerda, uma, duas. Aqui já coloca um zero, vírgula aqui e zero aqui, ó. 0,09, 0,09, que é igual a 9% aqui, ó. 9% é 0,09, tá bom? Marcos, e se eu tiver um número decimal? O número decimal, vamos supor, a poupança, ela dá 0,6% ao mês, né? Então, 0,6% ao mês, ó, isso aqui quer dizer que é 0,6 dividido por 100. Então, o que temos que fazer? Deslocar essas duas casinhas, essa vírgula duas casinhas para a esquerda, né? Então, vai ficar, vamos colocar aqui 0,6 dividido por 100, né? Então, será 0,6, uma, duas. Aqui já colocamos um zero aqui e aqui 0, vai dar 0,006. Então a nossa vírgula estava aqui, deslocamos uma, duas casas para a esquerda, colocamos um zero aqui e claro, dois zeros ali porque não pode ficar sem nada. Estava aqui uma, duas, aqui está a nossa vírgula, tá bom? Então 6% ao mês, numa poupança, é 0,06. Então agora já sabemos como que funciona a porcentagem, né? Então vamos voltar para cá. Então aqui, ó, no nosso caso é 3%, então é 3 dividido por 100. Aqui possui uma vírgula, uma, duas casinhas. Ficará assim, ó, 0,03, né? Uma, duas casinhas para a esquerda. Marcos, então quer dizer que 0,3 é 3%? Exatamente. E 3 dividido por 100 também é 3%, tá ok? Vamos colocar aqui, ó. 3 dividido por 100 também é 3%.
Então aqui na nossa fórmula a gente vai utilizar 3 dividido por 100 e você já vai saber o porquê. Então a nossa taxa de juros é 3%. Então vamos colocar aqui, ó, 3 dividido por 100, 3 sobre 100. E eu já vou explicar para vocês por que eu estou utilizando 3 dividido por 100. Vezes o nosso tempo. Qual que é o tempo? Em meses também, porque a nossa taxa está ao mês. 6 meses. Colocamos aqui 6 meses? Não, apenas os 6, que é apenas os números, tá bom? Então, vezes 6. Marcos, por que você não está utilizando 0,03? Eu poderia utilizar 0,03 aqui, vai dar na mesma, porque 0,03 e 3 sobre 100 é a mesma coisa, não é? Esses dois são iguais. Aqui eu estou utilizando o 100, por quê? Porque olha só, nós temos aqui multiplicação e temos aqui multiplicação. Então, a multiplicação, temos uma coisa multiplicando uma fração vezes a outra coisa aqui. Esta multiplicação permite que você corte o zero daqui com o zero de cima, ó. Pode estar aqui, pode estar ali, pode estar aqui, então você pode cortar o zero daqui com o de cima. Então o que eu faço? A cada zero que estiver sobrando para a direita, aqui no caso eu tenho 2 zeros sobrando para a direita deste número que está embaixo, e aqui eu tenho 2 zeros sobrando para a direita, então eu corto este e corto este com aquele. Corto também este com este, pronto. Aqui ficou 6, esses 2 zeros nós eliminamos, junto com esses 2 zeros é possível fazer isso também. Viu como fica mais fácil? Aqui no caso nós temos agora 6 vezes 3 vezes 6, dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, então não temos mais nada aqui embaixo. Ó. Acabamos de eliminar o 100 aqui embaixo. É por isso que aquela outra fórmula CIT dividido por 100 é utilizado, porque o CIT, no caso, você vai colocar o 3 em cima, e o 100 você vai colocar embaixo, que o 100 é da porcentagem aqui, ó, 3%. Tá ok? Então agora ficou juros é igual a 6 vezes 3 vezes 6, só isso. Então vamos copiar aqui embaixo. Ó. Juros é igual a 6 vezes 3 vezes 6. Marcos, mas se eu multiplicar 600 por 0,03 vezes 6 vai dar o mesmo valor que você vai encontrar aqui agora, vai dar o mesmo valor, é a mesma coisa, pode ser utilizado tanto aquele quanto aquele. Nós utilizamos aquele, por quê? Porque temos aqui 2 zeros sobrando, então o 100 ali também tem 2 zeros sobrando aqui, então a gente pode cortar e cortar. Ficou só isso aqui, tá bom? Mas como se a gente fosse utilizar a outra fórmula, juro é igual a CIT sobre 100, como ficaria? Ficaria assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, juros é igual ao capital de 600 vezes o 3 vezes o tempo, que é 6, tudo isso dividido por 100. Na verdade é a mesma coisa. Aí nós deixamos ali em cima apenas o 3. Tá bom? É 3%. Então deixamos o 3 lá em cima e dividimos tudo por 100, que vai dar na mesma. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá bom? Então temos que deixar o 3 sozinho lá em cima e dividir tudo por 100. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. O 3 está lá em cima e dividir só ele por 100. É como se tivéssemos o número 1 aqui embaixo. Esse aqui também é uma fração, todos os números são frações, e aqui também, ó, temos o número 1. Multiplicação de frações, multiplicar o de cima pelo de cima, o de cima pelo de cima, que vai dar 600 vezes 3 vezes 6, dividido por 1 vezes 100 vezes 1. 1 vezes 100, 100. 100 vezes 1 é o próprio 100, tá ali, ó, é a mesma coisa. Então isso aqui e aquilo ali é a mesma coisa, só não se esqueça o seguinte, que podemos utilizar assim ou assim, eu utilizei assim, ó, tanto faz, estamos fazendo a mesma coisa, tá bom? Ou 0,03 também, que vai dar na mesma. Então agora vamos terminar e saber qual que é o juro que a gente vai ter que pagar em cima daquele capital ali, ó. Vamos supor que você pegou esse dinheiro emprestado em uma financiadora, você vai pagar o juro que vamos encontrar agora. Se você investiu esse dinheiro no banco, você vai receber o juro que a gente vai encontrar agora. Temos aqui duas multiplicações, né? Então será 6 vezes 3, 18. Vamos resolver primeiro esse daqui. Então nosso juro é igual a 6 vezes 3, 18, vezes 6. Quanto que é 18 vezes 6? Vamos colocar aqui, ó, 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Coloco 8, sobe o 4. 6 vezes 1, 6 com 4 dá 10. 108. Então 108 é 18 vezes 6. Então nosso juro é igual a 108 o quê? Cuidado, pessoal. Olha, juro é sempre dinheiro, que eu comentei lá no início para vocês. Juro é dinheiro, então é 108 reais. Tá ok? Não se esqueça que é sempre 108 reais o juro. Juros trata sobre dinheiro, tá bom?
Então, para calcular a gente utilizou apenas 600, só que é 600 reais, ó, tá ali, ó, 600 reais, tá ok? Então a resposta, o juro é dado sempre em reais, ó, 108 reais. Então vamos analisar aqui, ó. Determine os juros correspondentes a uma aplicação de 600 reais pelo período de meio ano e a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então é o seguinte, ó, uma aplicação. A aplicação quer dizer que você levou o dinheiro lá no banco e aplicou aquele dinheiro lá, ou em uma poupança ou em outra coisa. Então você aplicou 600 reais a 3% de taxa ao mês durante meio ano, ou seja, durante 6 meses, que é o tempo, né? E aí depois de 6 meses, a uma taxa de 3% ao mês, você retirou 108 reais. Então juros é igual a 108 reais. Tá bom? Então você tirou 108 reais de juros após 6 meses e é uma taxa de 3% ao mês em se tratando de juros simples, não é juros compostos, tá bom? E não se esqueça que a poupança não trabalha com juros simples. Aliás, em se tratando de dinheiro, a maioria são juros compostos, não juros simples. Então é o seguinte, lá no início nós aprendemos que montante é igual a capital mais os juros, né? Então tem uma fórmula também para você calcular o montante. O montante é o dinheiro que você vai receber no final. Então o montante é igual ao capital mais os juros. O montante será igual ao capital de 600 reais que você aplicou mais os 108 reais que você recebeu agora como recompensa por ter deixado o seu dinheiro lá no banco. É como se o banco tivesse pego o seu dinheiro emprestado. Ele pegou o seu dinheiro emprestado, então depois de 6 meses a uma taxa de 3% ao mês, ele vai te dar 108 reais, além do dinheiro que você deixou com ele. Então o montante, que é o dinheiro que você vai resgatar, será de 600 mais 108 é igual a 708 reais. Tá ok? Este é o valor do montante. Guarda essa fórmula aí também, que é muito importante em se tratando de juros simples. Então esta é a fórmula do montante, ou seja, o dinheiro que você irá resgatar depois de um determinado tempo e há uma certa taxa também cobrada, tá bom? Se você pegar um dinheiro emprestado na financiadora, você vai pegar esse dinheiro emprestado, depois de um determinado tempo e a uma determinada taxa, você vai ter que pagar os juros. Então você vai ter que pagar um outro valor, que é o montante, tá bom? Que é o capital mais o juro, tá ok? Então agora eu vou mostrar uma tabelinha para vocês como que funciona os juros simples. Vamos colocar aqui juros simples. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o juros simples. Então aqui está, como que funciona? Nós temos aqui o período, que é o tempo, né? Em meses, no caso estamos trabalhando com meses para o exercício passado. Temos o capital de 600 reais, os juros e o montante. Então olha só, como que funciona? Então olha só, no início, logo no período zero, ou seja, no momento que você está com dinheiro, você está com 600 reais. E aí você levou ao banco, né? Então no momento que você entregou ao banco, você não tem juro nenhum, então o montante, que é o capital mais o juro, é os 600 reais, porque é ali no momento zero, no momento da aplicação. E aí é o que acontece? Após um mês, olha só, após um mês, né? Tempo em meses, você tem o seu capital que você aplicou depois de um mês e aí você já tem 3% em cima dos 600 reais. Então você tem 3% em cima dos 600 reais. 3% de 600 reais é 18 reais. Deixa eu mostrar para vocês na calculadora. Então aqui está, olha só. 600, entra, tá lá. Agora eu aperto 3, aqui ó, por cento. 18 reais, tá ok? Então 3% de 600 é 18 reais, ok? Então aqui está os 18 reais. Então após um mês você tem 18 reais em cima dos 600 e aí você tem um montante que é o capital mais os juros de 618 reais. No final do segundo mês você tem os 618 reais mais os 3% em cima do capital, que é igual a 636. E se tratando de juros simples, pessoal, olha só, será sempre 18 reais todos os meses. Até o sexto mês serão 18 reais. Por quê? 18 reais que você ganha é 3% em cima do capital inicial. Isso aqui é chamado de capital inicial. É 3% em cima dele, ó, sempre em cima dele, não é 3% em cima do valor que você tem aqui, ó. Esta é uma característica dos juros simples, é 3% em cima do capital inicial.
e não do novo montante que você tem, que é o capital mais o juro. Então assim segue, ó. Por exemplo, ó, 618 mais 18, que é 3% de 600, dá 636, que é o novo capital que você tem, mais R$18, que te dá um montante de 654, que você coloca aqui, que é o novo capital que você tem, mais R$18, 672, isso já no quarto mês. Se você aplicar em 4 meses, será 672. Como nós aplicamos em 6 meses, que aqui está, então ó, no quinto mês você vai ter 672, né, que é o montante do mês anterior, né, que é 672, que virou seu capital, mais R$18, que é 690. E aí ao final do sexto mês, que aqui está, você tem os 690 mais os 3% em cima dos R$600, que te dá R$708, que é o valor do montante que você vai resgatar após 6 meses a uma taxa de 3% ao mês. Então, pelo nosso cálculo lá, nosso juro deu R$108, aqui está. Ó. Marco, você diz pra gente que aqui é 3%, 3%, 3%, certo? Quantos por cento vai me dar ao final de 6 meses, que é o nosso tempo? Bom, é só você somar 3, 6, 9, 12, 15, 18%. Tá bom? 3% a cada mês que passa você tem 3%. No final você vai ter 18% no final de 6 meses. Ou se não, você utiliza a regrinha de 3 simples. Olha aqui, ó. Percentual de 18% sobre o capital. 18%, 3, 3, 3, 3, 3, que vai dar 18%. Ao final de 6 meses, em cima do capital, 18%. Ó, a regrinha de 3, ó, você faz assim, ó, R$600 é igual a 100%, que é o dinheiro que você tinha. R$108, que é os juros que você encontrou, é igual a X%. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso daqui, tem essa aulinha aqui, ó, você pode clicar aqui ou aqui em cima, tá bom? Então, continuando aqui, você não pode colocar R$600 para fazer os cálculos, é 600 e nem R$108. É 108. E do outro lado é a mesma coisa, não coloca 100%, só o 100 e só o X, tá bom? Então fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, multiplica em cruz, né, porque são diretamente proporcional, aqui diminuiu de 600 para 108, de 100 vai diminuir também para X, porque uma coisa leva a outra, né? 600 vezes X é 600X, tá aqui, ó, que é igual 108 vezes 100, tá ali, ó, 108 vezes 100. Multiplicar o número por 100, 108 vezes 100 é colocar o 108 aqui, pegar os dois zeros do 100 e colocar na frente. Então deu 108 e põe os dois zerinhos do 100 aqui, ó. Então deu 10.800, aqui está. Então 10.800. Então aqui temos 600x igual a 10.800. O que eu faço? Deixo o x sozinho do lado esquerdo do sinal de igual e passo 600 para lá. Tá multiplicando o x? Passo dividindo. X é igual a 10.800 dividido por 600. A mesma coisa que fizemos anteriormente, vamos fazer aqui, ó. Corta, 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 corta. Então ficou 108 dividido por 100. 108 sobre 6 é igual a 18. Ó. 18 o quê? Por cento, que é o valor do x. Ó. X é dado em porcento. Então R$108 corresponde a 18% de R$600, tá bom? Este é o percentual de 18% sobre o capital. Você ganhou 18% em cima dos R$600, que te deu R$108 ao final de 6 meses. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos utilizar, eu vou mudar um pouquinho o exercício para vocês, mas vamos utilizar os mesmos valores para a gente encontrar uma outra coisa agora, tá bom? Vamos utilizar os mesmos valores para não complicar muito, tá bom? Vamos ver? Vamos! Então aqui está, ó, exercício número 2. Qual é o tempo necessário? Opa, tempo necessário. Olha a pergunta, qual é o tempo necessário? Então vamos encontrar agora a letra T de tempo, né? Mas vamos ler aqui para ver o que acontece. Qual é o tempo necessário para que um capital de R$600 gere um montante de R$708 com uma taxa de 3% ao mês em regime de juros simples? Opa! Estes valores, pessoal, a gente já conhece, né? A gente já sabe o que é 600, é o capital, né? Qual é o tempo necessário para que um capital, olha só. Nesse exercício nós já temos o nome de capital, né? No outro não tínhamos, era aplicação. Aplicação também é capital, tá bom? Capital de R$600, a gente já sabe, gera um montante de R$708 que vimos anteriormente, né? O montante é o capital mais os juros, né? Com uma taxa de 3% ao mês, já conhecemos também, né? Em regime de juros simples, informação importante, ó, juros simples, tá bom? Qual que era o tempo? O tempo era 6 meses, vamos ter que encontrar aqui agora, faça de conta que a gente não conhece ainda. Então vamos lá, qual que é a fórmula? Olha só, juros é igual
a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então agora nós vamos encontrar o tempo. Ó. Qual é o tempo necessário para um capital de R$600, para que o capital de R$600 gere um montante de R$708 com uma taxa de 3% ao mês em regime de juros simples. Então vamos encontrar o tempo. Então, na verdade, a gente teria que separar aqui os valores que a gente tem. Ó. Então, tempo é igual a interrogação, né? Que é o que a gente vai encontrar. Qual é o tempo necessário para que um capital de R$600? Então, C. Procure sempre fazer isso que vai te ajudar bastante. C igual a R$600, não se esqueça que ,00 você não vai utilizar nos cálculos. Um capital de R$600 gere um montante de R$708, então agora nós temos o valor do montante também. Montante é igual a R$708, ok? Vamos voltar aqui. Com uma taxa de 3% ao mês, essa informação também é muito importante, ó, ao mês, 3% ao mês. Então a nossa taxa é a letra I e é igual a 3% ao mês. Muito importante essa informação, né? Em regime de juros simples. Opa, juros simples, esta é a fórmula para calcularmos os juros simples. Os juros é igual CIT sobre 100 também, que dá na mesma, né? Não podemos esquecer o seguinte, que o tempo será dado ao mês também, não podemos esquecer. Então, qual é o tempo necessário? Aqui será meses, porque a nossa taxa está ao mês, tá bom? Então, agora podemos voltar à nossa fórmula. Juros, vamos colocar aqui. Juros é igual ao capital vezes a nossa taxa de juro vezes o tempo. Vamos substituir os valores? Vamos. Juros. Qual que é o juro? O valor do juro. Tempo, capital, montante, taxa. Ué, qual que é o valor do juro? O juro é dado em dinheiro. Aqui é o valor, aqui é a taxa de juros, mas não são os juros. Então não temos os juros. Problema, hein? Mas vamos colocar aqui a juro é igual. Qual que é o valor do capital? É o dinheiro da operação, né? R$600. Então 600, não coloca ,00, vezes a nossa taxa, que é 3% ao mês. Não podemos utilizar assim, né? Temos que utilizar em forma de fração ou em forma decimal. Ou 3 sobre 100 ou 0,03, né? Que é 3 dividido por 100. Deslocamos duas casinhas para a esquerda aqui, ó. Vamos utilizar 3 sobre 100, por quê? Porque temos esses dois zeros aqui, ó. Então 3 sobre 100 vezes o nosso tempo, que não temos, que vamos encontrar agora, tá ali, ó. Tempo igual a interrogação. Ok, Marcos, eu tenho aqui duas incógnitas, duas letras, dois valores a serem encontrados. E agora? Agora fica difícil, hein? Não temos os juros, não temos o tempo. E agora, hein? Só que é o seguinte, existe uma outra formulazinha dentro do juros simples. Qual que é a outra formulazinha que envolve o montante? Muito importante, hein? O montante, olha só, o montante é igual ao capital mais os juros. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu tenho o valor do montante, está ali, ó, R$708. Eu tenho o capital, está ali, ó, R$600. Então dá para calcular os juros. Então vamos encontrar o juro e colocar na nossa fórmula aqui, ó. Então vamos substituir os valores. Qual que é o valor do montante? Então 708, vamos substituir aqui, ó, 708 é igual, né, o montante é 708, o capital de R$600, então colocamos aqui, ó, R$600 mais os juros, certo? Temos aqui uma equação simples, né? Então o que a gente faz aqui? Nós temos mais 600, né? Quando não há um sinal aqui é mais 600 mais J. Eu quero encontrar o J, então vou passar o mais 600 para o lado de cá do sinal de igual. Ele está como mais 600, vai passar como menos 600. Então ficará 700 menos 600 é igual aos juros. Tá ok? Marcos, quando passa para o lado de cá, não tem que passar dividindo? Isso quando está multiplicando, mas não estamos multiplicando, estamos somando, ó, 600 mais J. Então ele vai passar para cá trocando o sinal, apenas isso. Então fica 708, que é o montante, menos o capital, que é R$600, é igual aos nossos juros. Tá ok? E no exercício anterior a gente sabe que os juros é igual a R$108, né? 708 menos 600 é igual aos juros. Então vamos fazer a continha aqui, ó. 708 menos 600. 8 menos nada é o próprio 8, nada menos nada é nada, né? E 7 menos 6 é igual a 1. 108, que era o juro que a gente viu no exercício passado, a gente já sabia, né? Então 108 é igual ao valor dos juros. Então aqui, ó, 108 é igual a J,
que é o valor dos juros, na verdade, reais, né? Porque juros também é dado em reais, tá bom? Então agora nós já temos o valor do nosso J aqui, ó. Então agora podemos encontrar o tempo, já temos J, já temos o C, já temos o I, vamos encontrar o T. Então vamos substituir aqui, ó. Então juros é igual a 600, tá ali, ó, 600 vezes 3%, né? Que é a forma fracional da porcentagem, vezes o nosso tempo. Qual que é o valor dos juros? 108, né? Então vamos utilizar apenas 108. Deixa os reais para o final, se por acaso for utilizar. Então 108 é igual a 600, que é o nosso capital, vezes os nossos 3%, 3% vezes o tempo que ficará aplicado esse dinheiro, que é o que a gente vai encontrar. Bom, o que podemos fazer aqui? Já sabemos, né? Então dividimos esse aqui por 10 e esse aqui também por 10. Dividimos novamente esse aqui por 10 e esse aqui por 10. Eliminamos o que está aqui embaixo, fica 6 vezes 3 vezes o tempo dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, né? Então fica 6 vezes 3 vezes o t. Então 108, que é o nosso juro, 108, que é igual a 6 vezes 3 vezes o tempo. Certo, temos aqui uma multiplicação. Vamos resolver a multiplicação. Então 108 é igual a 6 vezes 3, 18, vezes o tempo. Agora sim, está multiplicando, ó, estamos 18 vezes o tempo. Vamos encontrar o valor do tempo, então vamos pegar esse 18 que está multiplicando o tempo e passar para o lado de cá também do sinal de igual, só que agora está multiplicando, ó, não é o que estava acontecendo lá. Ali estava somando, né? Aqui está multiplicando, então vamos passar o 18 para cá, para quê? Para depois a gente fazer a continha, que será igual ao valor do tempo, né? Esta continha, então 18 vem para cá, vai ficar 108 dividido por 18, que é igual ao tempo, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 108 sobre 18, que é igual ao valor do nosso tempo. Como eu já tenho umas 15 aulas sobre divisão, vou deixar uma aqui para vocês, eu não vou fazer isso daqui. 108 dividido por 18, vamos fazer na calculadora aqui, ó. Então vai ficar 0, CLX vai ser 0, né? Então 108, entra, tá lá, 18, divide 6, o tempo é igual a 6, tá vendo aí, ó? Que a gente já sabia, na verdade, né? Então aqui, ó, 6 é igual ao tempo, 6 é igual ao tempo, 6 é igual ao tempo, ou seja, tempo é igual a 6 o quê? Muito importante, é reais? Não, porque tempo é tempo, né? É o que? É meses. Marcão, como que eu faço para saber se é meses, se é trimestre, se é semestre, se é ano? Como que eu faço para saber? Você vai até a sua taxa de juros, tá aqui, ó. Taxa de juros é 3% ao mês. Então a gente vai encontrar o tempo em meses também, porque é ao mês, estamos trabalhando com mês. Então aqui, ó, tempo é igual a 6 meses. Então após 6 meses, você terá isso daqui, um montante de R$ 708 reais, com um capital de R$ 600 reais aplicado a uma taxa de 3%, claro, 6 meses que a gente acabou de encontrar, tá bom? Vamos fazer mais um para terminar? Vamos. Vamos utilizar os mesmos valores. E agora a gente vai encontrar, olha que interessante, vamos encontrar a taxa, o I, tá ok? Vamos lá. Então aqui está, olha só, exercício número 3. Qual deverá ser a taxa de juros simples, para que o empréstimo de R$ 600 reais produza um montante de R$ 708 reais após 6 meses? Já conhecemos esses valores, né? Inclusive a taxa que a gente vai encontrar agora. Eu não mudei os valores, eu poderia complicar tudo aqui para deixar mais difícil, mas eu não mudei os valores para você ver que a gente vai encontrar os mesmos valores utilizando as mesmas fórmulas, tá ok? Então qual deverá ser a taxa de juros simples? Taxa de juros é o I, né? Então já vamos colocar aqui como a nossa primeira informação. Então o I é igual a interrogação, que é o que a gente vai encontrar. Qual deverá ser a taxa de juros simples? Isso aqui indica que J é igual a CIT, né? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, para que um empréstimo, empréstimo agora é o capital, tá vendo? Já mudou o nome de capital de novo, agora é empréstimo, que você foi na financiadora e pegou o dinheiro emprestado. Aquele dinheiro emprestado é o capital, é o empréstimo, tá bom? Então, para que um capital de R$ 600 reais, então o capital aqui, ó, é R$ 600 reais, que a gente já sabia, aliás, né? De R$ 600 reais, para que o empréstimo de R$ 600 reais produza um montante de R$ 708 reais. Montante também você percebeu no exercício anterior que é muito importante, né? Montante é igual a R$ 708 reais.
Que mais? Montante de R$ 708 após 6 meses. Opa, nosso tempo, ó, 6 meses. Então vamos colocar aqui, ó. Tempo é igual a 6 meses. Olha que interessante, o tempo está em mês, então a nossa taxa também se dará em mês, tá bom? Porque estamos trabalhando com meses. Então vamos à nossa forma? Vamos. Qual que é a forma? Do juros simples. Juros é igual a capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. Certo, então qual que é o valor do juro? Nossos juros, não temos o valor do juro, né? Poxa vida, temos que encontrar. E é fácil de encontrar. Agora a gente já sabe que o montante é igual ao capital mais os juros. Então vamos lá, qual que é o valor do montante? Então vamos colocar aqui, ó. Montante é igual a capital mais os juros. Qual que é o valor do montante? R$ 708. Colocamos só 708, que é igual ao capital de R$ 600 mais os juros. Inclusive já fizemos isso, né? Então vamos passar para cá subtraindo, né? Então 708 menos 600 é igual a nossos juros. 708 menos 600 a gente já sabe que é R$ 108, que é igual a nossos juros. Então pronto, já temos o juro através do montante do capital ali, encontramos os juros, né? Então vamos colocar aqui, ó. Juros é R$ 108, né? Então 108, ok, 108 é igual, ó, 108 é igual a capital de R$ 600 vezes a nossa taxa que nós vamos encontrar, então vamos deixar o i aqui, vezes o nosso tempo, ok? Então 108 é igual a 600 vezes i vezes o tempo. Qual que é o tempo? 6 meses. Então vamos substituir o tempo também. Então 108 é igual a 600 vezes a nossa taxa de juros vezes 6. Temos 600 vezes i vezes 6. Temos aqui fatores, né? Fatores, tudo que participa de multiplicação são fatores. E a ordem dos fatores não altera o produto final. Então podemos trocar o i com 6 aqui, ó. Vamos jogar o i para lá e o 6 para cá. Então 108 é igual a 600 vezes 6 vezes o i. Dá na mesma, é a mesma coisa, tá bom? 600 vezes 6, quanto que é? 600 vezes 6. Ok? 6 vezes nada é nada, 6 vezes nada é nada, 6 vezes 6, 36. Então colocamos aqui, ó, 36. 3.600. Então 3.600 é 600 vezes 6 aqui, ó. Então 108 é igual a 3.600 vezes o nosso i. Agora, para encontrarmos o valor do i, que é a nossa taxa, vamos jogar o 3.600 que está multiplicando o i. Se está multiplicando, passa para o lado de cá do sinal de igual dividindo. O contrário da multiplicação é a divisão. Então fica 108 sobre 3.600, que é igual ao i. Então vamos colocar aqui, ó. 108 dividido por 3.600 é igual ao i, que é a nossa taxa de juros. Certo, e como eu já ensinei isso daqui em várias aulas sobre divisão, então vamos fazer na calculadora. Vamos pegar aqui, ó. Então vamos lá, eu digito primeiro 108, 108, entra, aí está, 3.600, 108 dividido por 3.600, 3.600, agora eu aperto, tá lá, aperto divide. O que deu? 0,03, 0,03. Por que ponto, Marcão? Porque essa calculadora, ela se eu não me engano, é americana e os americanos não utilizam vírgula, eles utilizam ponto. Guarda isso aí também, tá bom? Então é 0,03, para nós 0,03, tá ok? 0,03 é o nosso i, então vamos colocar aqui, ó. Então, esta continha aqui te dá 0,03, que é igual a i, é a nossa taxa de juros. Marcos, mas espera aí, a taxa de juros você nos disse que é dado em porcentagem. Só que é o seguinte, eu ensinei a vocês também, por exemplo, que 3% é igual a 3 dividido por 100, que é igual a 0,03. Então 0,03 é ao sinal de igual, é uma afirmativa. 0,03 é 3 dividido por 100, é 3%. Então isso aqui é 3%. Então isso daqui é 3%. Então eu posso com clareza afirmar que isso daqui é 3%. Então nosso i é igual a 3%. Tá bom? É a mesma coisa. Agora é 3% ao ano, ao bimestre, ao trimestre, claro que é ao mês, né? A gente já sabe, mas
na nossa taxa de juros, aliás, no nosso tempo aqui já indica o que é ao mês, fizemos a conta utilizando o mês. Já que fizemos a conta utilizando o mensal, então vamos colocar aqui, ó, a nossa taxa de juros é igual a 3% ao mês. Essa é a nossa resposta, tá ok? Não se esqueça disso aqui, que é muito importante, ó, 0,03 é 3%, isso aqui é 3%. Você não precisa demonstrar apenas desse jeito, você pode demonstrar isso aqui também, 0,03 é 3%, que é igual a nossa taxa de juros mensal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostou, por favor, clique no joia, se inscreva, compartilhe aí com amigos, familiares, etc, tá bom? Um abraço a todos, Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.